Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou falar com a Tana Mara de Souza, professora de filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela tem graduação, mestrado e doutorado na USP em filosofia. É um prazer muito grande recebê-la aqui no canal. Eu sei que ela tem um estudo sobre o Sartre e também o Malraux. Eu queria saber, para começar, como é que foi a opção por esse tema, esse assunto, né? Desde ali a escolha, né, do objeto do mestrado para o doutorado. Se quiser contar um pouco e assim se apresentar um pouquinho melhor, para o pessoal que ainda não te conhece, né? O canal está sendo assistido aí por pessoas do Brasil todo e fora do Brasil também, e de áreas, inclusive fora da filosofia, né? Tem gente da literatura que tem assistido também, das artes, enfim. Então, acho que vai ser uma conversa legal, né? Porque eu sei que você trabalha nessa fronteira também, literatura, filosofia, né? Então é isso, prazer recebê-la aqui. Já passo a palavra para você, Tana. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, agradeço, em primeiro lugar, o convite de participar. É um projeto, né, que em tempos ruins, algumas ideias boas, né, surgem, e é uma ótima ideia de manter o contato pelos meios possíveis, de até aumentar o número de contato, conversas que a gente tem que encontrar, né, novos meios. Eu fui fazer graduação em filosofia e o meu interesse por Sartre apareceu em uma disciplina do professor Franklin Leopoldo Silva, né, em que era uma disciplina sobre o personagem Roquentin, da Náusea, e a transcendência do ego. E eu gostava muito de ler, ainda gosto, mas eu tinha muito interesse em relação à literatura, a questões de arte e também de política. E esse curso foi o curso que mostrou os filósofos que faziam essa ligação por meio da noção do engajamento. E foi por isso que eu comecei a estudar inicialmente o Sartre, né? E o meu mestrado foi exatamente sobre a noção de engajamento, mas para mostrar, ao contrário do que parece à primeira vista, que o engajamento não é uma questão partidária para o Sartre, né? Não é transformar a literatura em um panfleto, não é desconsiderar os aspectos que toda obra de arte deve ter para ser uma obra de arte. O engajamento é mais uma questão de posicionamento e responsabilidade sobre os posicionamentos do que o que a gente normalmente chama, né, de engajamento. E era justamente essa ligação entre a arte e a política, no sentido mais amplo, que me levou no doutorado a fazer uma tese sobre os romances do Sartre e do Malraux, e entender como que, a partir de algumas questões que aparecem, do modo como os personagens lidam com aquelas questões, a gente conseguia fazer algumas ligações com o modo como Sartre e Malraux lidaram com os aspectos políticos da França em meados do século XX, principalmente no governo General de Gaulle, e sem estabelecer uma relação causal, né, entre o que está no romance e aquilo que aparece na vida dos, dos autores. E a partir disso, eu vim dar aula aqui na UFES e lendo outros textos do Sartre, dando aula sobre os outros textos do Sartre, eu passei a procurar, mais ultimamente, a buscar a relação da psicanálise existencial, né, no Ser Nada, e o livro sobre Saint-Genès, e uma tentativa de entender a diferença e a relação que se estabelece entre o que o Sartre chama, no livro inicial, que é o Esboço de uma Teoria das Emoções, de uma psicologia fenomenológica, e o que no Serenado ele chama de uma psicanálise existencial, e o que nas questões de método ele vai chamar de método progressivo-regressivo, né? Eu acabei, nessa perspectiva ampla, eu acabei voltando para o esboço de uma teoria das emoções,
para estabelecer um pouco melhor qual é esse lugar de uma psicologia fenomenológica do Sartre, e agora especificamente qual é o papel que o corpo tem nessa psicologia fenomenológica. Uhum. Eu tenho umas coisas para perguntar para você sobre a questão da literatura e filosofia no Sartre, mas eu também queria saber como é que o Malraux entrou nessa sua pesquisa. É, eu acho que por a proximidade temporal, Uhum. por serem dois escritores mais ou menos no mesmo período, Malraux um pouco menos, e também que seria mais fácil do que com o Camus, por exemplo, para pensar os aspectos políticos dos atos que eles tiveram com o general de Gaulle. Então, foi mais de tentar fazer um equilíbrio de tempo e posicionamentos políticos. Se você puder falar um pouquinho sobre a obra do Malraux, quais foram os textos que te interessaram, que é um autor que no canal ninguém falou, então se você puder falar um pouquinho, acho que seria interessante também. Eu considerei 3 romances do Sartre, né, que são a trilogia da Liberdade, e 3 romances do Malraux, Os Conquistadores, a Estrada Real e a Condição Humana. E os textos do Malraux são da década de final de 30, começo de 40. Os do Sartre já são mais para meados de 40, 50. E, mas o que me interessava no Malraux é que a gente via ali, por um lado, né, também uma perspectiva de uma arte que colocava em jogo cenas políticas. Por outro, a gente via, era possível ver ainda uma certa história com H maiúsculos, os aventureiros, heróis que vão para as colônias francesas e ali buscam revoluções. Se a gente pega o início da Náusea, por exemplo, o Sartre faz uma certa sátira com esses personagens que viajam e tentam buscar aventuras. E aqui no Brasil, né, o Sartre foi chamado do anti-Malraux, porque o Malraux ele era o ministro de Gaulle, e quando o Sartre veio ao Brasil em 60, um dos principais tópicos da vida dele era a crítica às torturas que a França fazia na Argélia. Mas os romances do Malraux me interessaram nessa perspectiva em que era possível ver uma relação entre a arte e a política, tal como no Sartre, mas ela aparecia de um modo quase oposto ao que o Sartre tratava no mesmo período. E como é que foi você falou do Roquentin que começou, né? Como que foi você analisar os romances e a literatura? Você tentou tirar de lá questões para a filosofia ou você analisava de maneira como se fossem formas diferentes, né? Então, os textos literários na sua forma, os textos filosóficos, e aí se for assim, como é que foi a relação desses dois tipos de material escrito? Eu, eu, eu tentei fazer aquilo que veio do mestrado, que era apontando a partir do Sartre, que existe uma relação entre filosofia e literatura, entre literatura e política, mas essas relações não eliminam as diferenças. Então, tratar de um texto literário não deveria ser apenas colocar o conteúdo do que esse texto literário diz, mas era preciso também dar conta da forma, das imagens e do roteiro. Eu não tenho formação em teoria literária, mas eu tentei tomar o cuidado de não reduzir, né, a literatura a ser meramente um exemplo da filosofia. Mas eu colocava em contraposição, eu trazia tanto os textos teóricos quanto os textos literários e tentava ver o que era possível relacionar entre eles. Uhum. Mesmo porque é um cuidado que para a gente da filosofia é um pouco difícil, né? Mas
o que os personagens dizem, aquilo que é narrado, não necessariamente é aquilo que o autor pensa, né? Então, eu tento tomar esse cuidado de não tomar a palavra do personagem como sendo a palavra do autor. E em todos os textos que você analisou, você falou de os três romances do Sartre, mais três do Malraux. E aí, como é que foi montar essa tese? Você, depois que você fez um projeto paralelo de cada análise de cada autor, como que foi? Eu fiz primeiro uma análise dos romances, né, já trazendo, claro, assim, os elementos que eu queria puxar depois para uma parte mais teórica, para essa relação mais política. O problema maior foi quando a gente chega no final, né, porque não só eu tive que lidar com a relação entre a filosofia e a literatura, mas também eu quis trazer alguns aspectos políticos do Sartre e do Malraux. Então, eu acho que eu não fiz como o projeto previa, né? O projeto quase sempre prevê muito mais coisas, mas no final eu tentei trazer, nesses aspectos literários, algumas questões políticas da época do De Gaulle. Uhum. E no caso do Sartre, a gente sabe que ele tem também toda uma elaboração sobre o que é literatura, sobre e a filosofia dele também, né? E no Malraux, como é que é essa obra dele? Você, quando foi fazer as análises, né? Como é que você pensou assim um instrumento teórico para analisar os romances dele? Ele também tinha uma série de livros em que, de uma forma menos teórica, mas ele coloca ali um museu universal das obras. Tem uma série de entrevistas que ele concedeu quando ele foi ministro, e que também era possível fazer essa relação mais teórica. E você usou também, no caso desses textos. E assim, para além dessa época do De Gaulle, desse tempo em que eles viveram, como que você diria que é possível pensar essa relação entre a estética e a ética, pensando, por exemplo, o nosso contexto aqui, enfim, fazendo esse estudo, olhando para outras épocas, como, por exemplo, o contexto brasileiro de hoje? Nessa tentativa de não embaralhar o que é uma coisa e outra, eu acho que é importante que não dizer que a arte não tem que ser política, né? Não que ela não tenha aspectos éticos, que ela não revele isso, mas que isso aparece nas próprias modalidades artísticas. Para pegar um exemplo muito contemporâneo, né, houve toda uma discussão em torno do filme Bacurau, que era como se não fosse um filme. Isso me preocupou muito, assim, no sentido em que, ao invés de analisar o discurso, o roteiro, a iluminação, os personagens, a, a urgência política fez com que os aspectos estéticos fossem completamente desconsiderados, né? Muitas vezes isso aconteceu. E para mim, a arte ela é mais política quando ela é mais artística possível. Então, se a gente olha o Meirelles, a gente consegue ver uma relação política que é muito forte, sem precisar ser explicitamente política, sem precisar ir para a literalidade, para o panfleto, e etc. Eu acho que é uma coisa essencial, mas me incomoda um pouco esse mundo de cancelamentos e esse mundo de tanta oposição política que faz com que a gente imediatamente já considere tudo de uma forma muito panfletária, de uma forma muito rasa.
E essa passagem é sempre complicada de fazer, né? Das teses, né? Dos textos que a gente escreve e pensar o nosso contexto político, né? Mas eu acho que é um exercício que é fundamental também. E como você pensa, por exemplo, você falou, né? Um personagem não se confunde com o autor, né? Existem alguns estudos até bastante interessantes que preferem tomar a, o próprio personagem dentro de uma obra e não o autor dessa obra, né? Tentar extrair da personagem da obra uma espécie de personagem conceitual que teria uma formulação até às vezes filosófica, né? E esse tipo de trabalho é interessante, mas também se multiplicam os trabalhos, né? Porque aí são várias obras que a gente tem para analisar de um mesmo autor e encontrar como se fossem vários filósofos dentro dessas obras, né? Você acha que isso é possível também, pensar assim, tentar encontrar nos personagens como se fossem eles personagens conceituais? Eu acho que sim, eu acho que se a gente pega os romances do Sartre, por exemplo, o Roquentin tem todo ali o diário dele, ah, preocupações estéticas, preocupações éticas. É possível desenvolver um trabalho sobre aquilo que o Roquentin pensa. Mas a gente vai pegar um outro romance, vai dar da razão que é o Mathieu, esse personagem pensa diferente do Roquentin, né? Então, teria que dar conta de todas essas diferenças e com a diferença de que existe um autor ali que não necessariamente se traduz nos personagens. Uhum, uhum. E no caso dessa disputa que você fala, o Sartre aqui era visto como anti-Malraux, você chegou numa solução para isso? Como é que foi essa relação dos dois? Então, eles foram próximos, né? O Malraux era um pouco mais velho que o Sartre. O Sartre fez algumas tentativas de, principalmente durante o pós-guerra, de se aproximar do Malraux, não deu muito certo. E a partir do momento em que o Malraux assume um cargo no governo do De Gaulle, aí explicitamente o Sartre se coloca contra, né? Ele gostava de se colocar como o anti-Malraux, e aí tem uma história que o Sartre veio para a América, né? Ele ficou um tempo em Cuba, aí ele veio para o Brasil, foi nos anos 60. E era uma época em que houve um manifesto de pessoas contra a tortura que o De Gaulle fazia, e várias pessoas começaram a ser julgadas e presas. E o Sartre estava nessa lista e pediram para que ele escrevesse um texto em defesa de algumas pessoas que estavam sendo julgadas. Ele escreveu, ou pelo menos ele autorizou que alguém escrevesse por ele, e acharam melhor ele ficar um pouco mais no Brasil, enrolando para voltar para a França, com medo que ele fosse preso. E ele queria ser preso, obviamente, né, que daria muita propaganda para o que estava sendo feito. Mas dizem que ou o De Gaulle ou o Malraux, quando o Sartre voltou para a França, decidiu não prendê-lo, porque não se prende Voltaire. Se não vamos cometer o mesmo erro duas vezes, a gente não pode prender Voltaire. Então, alguns documentos dizem que teria sido o Malraux que teria dito isso para o De Gaulle. Mas o Malraux continua apoiando o De Gaulle até o fim. Como é que é essa relação com a tortura, mesmo que isso tivesse continuado acontecendo? É ambígua essa postura dele ou de fato ele apoiou isso até o fim? Ele apoiou por um tempo, né? Mas ele saiu do ministério. Mas era uma relação de admiração pelo herói, que aparecia muitas vezes nos romances dele, que ele, né, que era o general de Gaulle, que é um herói meio
não herói nem um pouco, mas ele tinha um pouco esse fascínio por essas figuras históricas e por um bom tempo ele acompanhou De Gaulle, e mesmo quando ele deixou o governo, ele evitou fazer críticas muito contundentes a ele. E viria desde da liberação, essa, é que eu não conheço tão bem essa relação de Gaulle, a liberação da história da França ali, né, na liberação, tal, essa heroificação dele vem disso, e o Malraux, então, possivelmente, quis ser fiel a ele até o fim. Será que tem a ver com isso? É no cenário da liberação que ocorre a aproximação entre eles. E, mas para os finais do governo, o Malraux prefere silenciar, se distanciar um pouco, mas sem fazer a crítica E a excessiva. atuação do Sartre nessa época, que ele também é muito criticado por isso, né? Como é que foi durante a ocupação francesa? Um pouco dúbia essa passagem da vida dele, não é? A gente encontra a leitura que a gente quer, né? A gente acha textos que transformam o Sartre num herói que ele não foi, e a gente acha textos que transformam o Sartre num colaborador, que também é difícil dizer que ele foi. Ele, né, junto com o Merleau-Ponty, com a Simone de Beauvoir, eles tentaram um tempo fazer um grupo, né, que chamava de, né, Socialismo e Liberdade, e não deu certo, durou pouco tempo, durou um ano e pouco. Eles iam de bicicletas para tentar fazer com que algumas pessoas mais famosas aderissem ao grupo, como Malraux foi um exemplo, e eles não conseguiram contato. E ele mais utilizava mesmo os jornais, né, a revista que eles tinham, os Tempos Modernos. Eu não diria que ele foi alguém que se colocou o tempo inteiro contra. Dizem que ele até aceitou uma cadeira de uma escola em que tinha sido um judeu que tinha sido demitido. Então, tem atos que a gente poderia questionar, mas eu também não chegaria tão longe a ponto de dizer que ele foi um colaboracionista, que ele estava ali apoiando o governo da Alemanha. Sim, de Vichy, né? Nessa época. E o Malraux, durante a ocupação, ele já tinha alguns textos importantes publicados, né? Sim, ele começa ali na década de 30, né, com esses textos sobre a Indochina. Aí ele vai para a Espanha, né, ele escreve um romance chamado A Esperança, que trata da Espanha durante o governo do Franco. Então ele já tinha uma certa aura sobre ele como escritor no momento da ocupação, no momento da resistência, que era muito maior do que sobre o Sartre. Uhum. Tá certo. Olha, eu queria te fazer só mais uma última pergunta sobre literatura e psicanálise. Você falou das obras dessa relação com psicologia, depois a psicanálise, e o, até questões de método na obra do Sartre, né, passando por três fases. E como é que fica a literatura nessa relação com a psicanálise na obra do Sartre? Ele não estabelece diretamente a relação, né? Mesmo quando a gente vai falar de psicanálise no Sartre, a gente tem que ir para obras diferentes e buscar alguns momentos. Se a gente pensa no que é literatura, né, em alguns momentos o Sartre coloca que, mais a perspectiva do leitor, né, isso é essencial para a filosofia do Sartre, que é muito comum dentro da filosofia. Quando a gente fala de arte, a gente fala do gênio, né? A gente fala do artista que criou a obra. E o Sartre tenta inverter um pouco, não desconsiderando o autor, mas também dizendo que é necessário pensar o espectador nessa obra.
né? Como é que, no caso da literatura, o leitor ele vai doar os seus sentimentos, suas paixões. O escritor ele coloca armadilhas para solicitar que o leitor doe as suas emoções para aquele romance. E é só com isso que o romance, de fato, se torna uma obra de arte, se torna um romance. Então, acho que a gente conseguiria fazer alguma ligação da literatura com a psicanálise, pensando nesses aspectos de como que cada leitor, como cada espectador se relaciona com aquele determinado romance e quais são essas emoções que estão sendo solicitadas no romance. Acho que com isso a gente conseguiria estabelecer alguma relação, mas diretamente o Sartre não aponta. Que é uma coisa bastante estudada, essa relação literatura e psicanálise, né? O próprio Freud, é claro, extraiu de textos literários muitas coisas para depois ele analisar na sua obra teórica, né? Então, desde a origem da psicanálise, essa relação já aparece, né? E tem muita gente trabalhando com isso, eu acho bastante interessante também, e com a arte em geral, né? E é isso, Tana, gostei bastante da conversa, espero que o pessoal aí tenha gostado também, e deixo aberto para você dizer uma última palavra aqui nessa entrevista, agradecendo muito sua presença. Eu que agradeço e acho que é um bom canal para a gente, né, começar a conversar e expandir, né, as redes de contato. E é isso. A minha ideia é justamente essa, né? Tentar trazer para o YouTube mais coisas do que já tem, né? E assim, a gente tem um volume muito grande de coisas e as discussões que são feitas, às vezes, né? Muitas vezes, acabam sendo panfletárias, né? Enfim, ou só comerciais, querendo chamar o público para assistir, para ter seguidores, essas coisas. E a minha ideia aqui não é essa, né? Mas é provocar essas conversas e então gostaria que o pessoal que assistiu aqui deixe comentários também para a gente continuar essa conversa. Vou tentar deixar também os links aí dos trabalhos da professora na descrição do vídeo, né? Para depois quem quiser ler os trabalhos. E é isso. Agradeço então a conversa, gostei bastante. Vamos ficando por aqui, espero que o pessoal tenha gostado. Agradeço também todo mundo que assistiu e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.